Glórias a Deus, queridos. Chegamos no momento da nossa palavra, de compartilhar algo que nós temos buscado. E nós estávamos aqui na sexta-feira com os adolescentes, chamamos eles, falamos, venham no culto. Nós ouvimos cada coisa dos adolescentes, das suas dificuldades, do seu dia a dia, da sua família. E nós falamos para eles que aqui há um lugar, no domingo à noite também, para a família toda poder receber uma boa palavra de Deus. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. A palavra de Deus. Diga alguém para o seu lado aí, ó. A palavra de Deus. É o que nós vamos compartilhar hoje. E na semana passada, queridos, nós ouvimos um chamado para um despertamento. Quem ouviu um chamado para o despertamento aí? Eu estou ouvindo. E nós fomos chamados para um novo tempo. Semana passada era um novo tempo de jejuar, orar e ler. E como eu disse para vocês, coloquei a imagem bem bonitinha para vocês não esquecerem aqui, durante essa série toda nós vamos acompanhando. Nós tivemos um novo tempo para nos desafiar a jejuar, ler e orar. Quem eu disse para vocês, o jejum continua o mesmo, não é muito diferente. A leitura, a palavra de Deus não é muito diferente, ela está aqui. A tua oração talvez não é muito diferente, mas o teu coração já não pode mais ser o mesmo. Você tem que desejar mais estar na presença de Deus e se despertar para essas coisas, porque grandes coisas Deus quer falar comigo e com você, amém? Eu ouvi a pregadora. Semana passada você ouviu o pregador? Quem aqui assistiu o filme do Nick Cruz depois daquele culto semana passada? Forte, né? Muito forte. Eu mostrei para os meus filhos o testemunho dele hoje. Ele falando mais um pouquinho de detalhes, né? A Cruz e o Punhal, você pode pesquisar lá no YouTube, um filme muito antigo, de um dos maiores líderes de gangue de Nova York, se eu não me engano. E o pregador ia até ele, entrava lá no meio da gangue, porque Deus deu um chamado para ele para dizer, Nick, Jesus te ama. Então esse pregador foi até ele várias vezes e nas primeiras vezes, Nick espancou o pregador. Lá no filme ele toma um tapa na cara, mas o Nick fala, né, que na verdade ele espancou o pregador. E teve uma frase famosa, né, que o pastor David Wilkerson, que foi usado para levar o Nick até Jesus, ele disse assim, Nick, ainda que você me corte em 1000 pedaços, cada pedaço dirá que Jesus te ama, que eu amo você. E realmente, nós estávamos ouvindo Nick Cruz compartilhando a palavra de Deus. Ele disse que quando aquele pastor, o pregador, mesmo depois ele ser espancado, colocou a mão na cabeça dele, começou a orar por ele, fervorosamente. Ele tirou as mãos, ele olhou para trás, o Nick olhou para trás, ele disse que ele não sentiu nada, mas ele olhou para trás, ele começou a ver homens quebrantados na presença de Deus. Ele falou, os caras mais ferozes, mortais da gangue, estavam chorando copiosamente como crianças, dizendo, Jesus, eu quero você. Jesus, me liberta. Ele falou que tinha um, que ele não conseguia falar, ele era gago, meio travado da língua. E aí, ele era um dos mais durões da gangue. Ele disse que ele olhava, o Nick olhou para esse rapaz, ele estava olhando para o céu, e ele começou, e daqui a pouco ele começou a gritar, Jesus, 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 Jesus. E Nick ali com o coração frio, no meio daquele despertamento que ele estava vendo ao redor dele. Daqui a pouco ele começou a dizer, Jesus, eu quero isso que está acontecendo no meu coração, o que você tem para mim? Quando ele dá um passo na direção de Cristo, Cristo vem e enche o coração dele. Ele começou a chorar, se quebrantar na presença de Deus. E houve uma transformação tamanha no coração dele, um despertamento, um novo tempo. E ele dizia, eu ouvi o pregador, lá no filme. Você ouviu o pregador? Eu ouvi o pregador. Não é o pregador, é aquilo que ele está pregando. A palavra de Deus. Nós falamos sobre este jejuar, ler e orar. Agora, se você ouviu o pregador, como é que foi a tua semana? Você jejuou? Você leu? Você orou? Que experiências você viveu nessa semana? Quarta-feira tem hub nas casas. Quem vai no hub quarta-feira? Já estou, a pessoa que levantou a mão está se comprometendo.
Quarta-feira tem pequenos grupos nas casas, gente. Se você não sabe onde tem um que quer participar, pastor e eu vamos estar aqui. Pastor, onde que eu participo de um grupo desses? Tem alguns que acontecem aqui na igreja, tem outros que acontecem em casas. Lá então você compartilha como foi esse novo tempo na tua vida para jejuar, ler e orar. Mas hoje é um novo tempo para adorar e santificar. Vamos ler juntos? Adorar, mais uma vez, e santificar. Eu quero começar falando para você sobre este adorar. Se você quiser abrir a palavra de Deus, mas ela vai estar aqui na tela, quero convidar você a abrir comigo no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 23. É meio escuro para você ler a Bíblia, né? Vou ler aqui no projeção, depois você lê em casa. João, no capítulo 4, versículo 23, a Bíblia diz: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Diga, em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Quem são os adoradores que o Pai procura? Aqueles que o adoram em... Estes são os adoradores que Ele está procurando. Mas o que é adorar em espírito e em verdade? Em espírito é ligados em espírito, com a ajuda também, é claro, do Espírito Santo. É adorá-lo dessa maneira. É uma atitude de coração, desejando um relacionamento pessoal com Deus. Isto em espírito. E em verdade é de acordo com a sua verdade, a sua palavra. Nas atitudes diárias, é uma vida prática, é uma vida baseada na verdade da palavra de Deus e não em falsos enganos. Jesus, ele revela que Deus busca pessoas que o adorem com um coração sincero e uma vida que reflete a verdade de Deus. Estes são os verdadeiros adoradores. Então grava esse princípio. Você se torna semelhante ao que você adora. Coloquei aqui na tela para você. Vamos ler juntos? Você se torna... A pergunta é: o que você tem adorado? E a outra pergunta é: você é semelhante ao quê? Olha o que a sua vida é semelhante e você vai começar a ver quem você realmente, de fato, adora. Adoração, gente, ela é expressa através da busca pela santidade em todas as áreas da vida. Adoração é reconhecer que Deus, Ele é soberano. Quando eu reconheço que Deus é soberano, Ele tem todo o poder, eu estou o adorando, estou me rendendo a Ele, me curvando e entendendo que Ele é o maior de todos. A adoração é uma atitude de coração, é uma atitude que reflete as nossas ações. Não tem como, são escolhas do dia a dia. O verdadeiro adorador, ele busca viver de uma forma coerente com a sua fé. Qual fé você escolheu para viver? Você tem vivido coerente com esta fé que você tem escolhido? As tuas atitudes diárias mostram que quem você adora é o Senhor Jesus Cristo. A sua vida está rendida aos pés de Jesus. Os teus sonhos estão rendidos aos pés de Jesus. O teu trabalho está rendido aos pés de Jesus. Os teus relacionamentos, a tua casa, a tua família, a tua igreja estão rendidos aos pés de Jesus. O verdadeiro adorador busca viver santidade e sendo um exemplo para os outros. A Bíblia nos orienta sempre a nós buscarmos melhorar, andar conforme esta palavra também em santidade, mas ela também nos orienta para que outras pessoas olhem para nós. Ou seja, o mundo precisa de referenciais. Sexta-feira eu estava aqui no hub de meninos, bem nesse cantinho, eu estava falando para eles de um aluno meu, que desde pequenininho ele não sabe o que ele é, não sabia se era menino, não sabia se era menina, ele ficava falando umas coisas assim, uma hora ele dava de machão, uma hora ele dava de mocinha, e ele ficava... E a gente via que não tinha um suporte familiar ao redor para dizer para ele: meu filho, você é um homem, este é o caminho, meu filho. Não tinha.
Os pais eram, deixa a vida levar ele. Sabe quem criou ele? O YouTube. Os YouTubers. Sabe como eu sei disso? Porque ele reflete exatamente as mesmas falas, posturas e jeito de viver daqueles que ele ouve. Ou seja, aqueles que ele adora. Se nós nos enchermos muito de alguma coisa, nós podemos correr o risco de tornar aquilo um ídolo e começar a adorar aquilo. Então nós precisamos olhar para as nossas vidas e avaliar. Porque a inimiga da idolatria a inimiga da adoração é a idolatria. Poxa vida. A inimiga da adoração é a idolatria. Gente, é impressionante, conforme você vai lendo a palavra de Deus, como os ídolos insistiam em se colocar entre Deus e o povo. E a Bíblia diz que o Senhor repudiava os ídolos. Quem eram os ídolos? Chuta aí. Quem eram os ídolos que se levantavam no meio do povo? Justin Bieber? Ronaldo Fenômeno? Não sei os de moda agora. Não assisto mais nada. Quem eram os ídolos, gente, daquele tempo do povo? Baal. Mas ele era uma pessoa? O que ele era? Eram imagens. Eram estátuas com nomes. E eles faziam todo tipo de imagens, desenhos e objetos. E adoravam. Volta e meia se levantava. Quem é que está por trás dessas imagens, gente? Fala para mim. Satanás. O diabo está por trás das imagens. Por que ele quer que as pessoas idolatrem coisas, pessoas e outras coisas? Porque ele quer desviar o foco de Deus. Você pode adorar qualquer coisa, menos Deus. Essa é a ideia dele. Vocês lembram? Lá no pé do monte, quando Moisés subiu para receber as tábuas dos mandamentos? Gente, já falei isso para vocês. Eles saíram lá do Egito. Depois de 10 pragas, já viram quantos milagres lá no Egito. Aí eles chegam diante de um deserto, escaldante de dia e frio de noite. De dia, o que Deus manda? Sombra. Manda sombra. Manda sombra. Já viu isso no deserto? Já se pegou num dia muito quente que vem uma sombrinha de uma nuvem e dá aquele refrigério no campo, né, Rodrigo? Um calor. A gente fala aquela lua lá em cima, dá uma nuvenzinha assim, a gente correndo, se matando. Puxa, dá um refrigério. Ele veio com essa nuvem. E de noite, gente, naquele frio, ele vem com uma coluna de fogo. Olha só, esse é o nosso Deus. E eles chegam ao pé do Mar Vermelho. E agora olham para trás, o exército inimigo vindo atrás deles. E aí o povo começa a resmungar. Ei, Moisés, trouxe a gente para morrer aqui na frente. E aí Deus faz o quê, gente? Calma. Moisés, coloca o cajado lá no mar. O mar abre. A Bíblia diz que o povo passa com o pé na terra seca. Atravessa o mar. E ainda quando eles chegam lá, o povo desesperado olha para trás. Ai, eles estão vindo também, eles também estão passando. Aí o que Deus faz? Fecha o mar. Parece até brincadeira, né? É uma prova de fé o tempo inteiro. O que você faria por um Deus desse? Você se prostraria? Você entregaria todos os teus sonhos? Todos os teus planos? Todas as tuas frustrações? Todas as tuas angústias? Família, o que você entregaria para um Deus desse? Mas esse povo continua caminhando. E quando eles chegam no pé do monte fumegante, que Moisés sobe, Moisés demora um pouquinho. E eles fazem o quê? Um poste ídolo, uma estátua, um bezerro de ouro e começam a adorar. Eles mesmos começam a pedir ouro. Ei, vamos dando aqui tudo. Eles juntam o ouro, obrigam Arão a fazer a estátua. Ele faz o bezerro e eles começam a adorar. Ao ponto que lá de cima do monte Deus fala: estou ouvindo o que esse povo está fazendo. Queridos, Deus ouve o que a gente faz. E Deus, Ele não quer que a gente seja exterminado da terra. Pelo contrário, Ele quer nos salvar. Por isso Ele repudia os ídolos que
que Satanás tenta levantar nas nossas vidas, porque eles nos afastam de Deus. Deuteronômio no capítulo 7, versículo 25, a Bíblia diz: vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobicem a prata e o ouro de que são revestidas. Isso lhes seria uma armadilha. Nem do que era revestido as estátuas, era para eles cobiçarem isso daí. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Se você for seguindo a história, você vai ver que muitos reis se levantaram, e alguns reis derrubaram todos os postes ídolos. Vamos quebrar tudo, vamos queimar tudo. Daqui a pouco vem um outro rei falar: vamos construir tudo de novo. Eles constroem e continuam adorando outros deuses. Aí vem outro rei bondoso e fala: não, vamos derrubar tudo. E a história do povo na Bíblia é assim: entra ídolo, sai ídolo, entra ídolo, sai ídolo, e só uma coisa permanece para sempre. O quê? A palavra de Deus. E o Deus Todo-Poderoso. Só Ele permanece. Só Ele permanece. Então, quais têm sido, gente, os ídolos que têm se levantado hoje no nosso meio? Quantas coisas são ídolos? Eu já contei uma vez aqui, mas eu vou repetir a história. Uma vez eu conversei com uma professora e ela disse assim: ah, não, imagina, né? Tem que adorar a Deus e tudo mais. Eu disse assim: você conhece a história de Abraão e Isaac? Não me lembro. Então, Abraão não podia ter, Sara não podia ter filhos. E Deus falou: eu vou te dar um filho, filho da promessa. E Abraão, então, ali com seus 100 anos, ele tem o filho da velhice. Deus deu um filho para ele. Ele esperou tanto tempo e Deus deu aquele filho para ele. E quando ele tem aquele filho, Deus fala: agora você vai lá e sacrifica esse filho para mim. Aí eu cheguei para essa professora e falei assim: você já pensou Deus chegar para você e pedir, ela tem um filho, para você entregar esse teu filho para ele, sacrificar ele lá? Ah, não, jamais eu faria uma coisa dessas. Daí eu falei: então seu filho é um ídolo. Não, claro que é. Se tiver alguma coisa acima de Deus nas nossas vidas, se torna um ídolo. Deus, Ele é soberano, gente. É meio ilógico você querer colocar qualquer coisa na frente de Deus, porque Ele fez o ar que nós respiramos. Se Ele falar: tá bom, gente, podem viver independentes de mim, deixa eu só tirar aqui tudo que vem de mim, tá? Só vou tirar o oxigênio, o resto pode ficar com tudo. Aí Ele tira o oxigênio. O que acontece? O que acontece se tirar o oxigênio? Acabou-se. Não precisa mais de Deus. Ele soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida que hoje nós compartilhamos, este fôlego. Mas muitos ídolos se levantam na nossa geração, em forma de pessoas, de times de futebol, da família, do trabalho. Quantos colocam o trabalho, o dinheiro como um ídolo e os servem, os adoram. Deuteronômio no capítulo 6, versículo 4 ao 5, a Bíblia diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então, como que eu posso viver um novo tempo de adoração? Deixando os ídolos de lado e buscando mais a Deus, em oração, em louvores, em novidades de vida. É isso que eu quero te desafiar a fazer. Buscar um nível maior de adoração a Deus. Não apenas com palavras, mas com atitudes. Buscando a Deus. Nós falamos que a gente não pede, quer dizer, não ora. Pedis mal, né? Nem pedem, não pedem porque não oram. Nós temos que falar com Deus, conversar com Deus, ir para a presença dEle também. Muitas pessoas compreendem a adoração como cânticos, como cantar. Ah, adorar é cantar. Não, isso é uma das formas. Mas eu quero te convidar essa semana a você cantar, a você usar essa forma de adorar a Deus através de uma canção. Então, durante essa semana, coloque aí todos os dias, separa o tempo de uma música, 4 minutinhos, talvez 5. Escolha uma canção, coloque naquele momento, você fala: eu vou adorar a Deus. Então escolha uma canção que vai falando de Deus,
que leva você a conversar com Deus. Aí você coloca lá 5 minutinhos e você fica ali só adorando a Deus, entoando palavras, Deus, tu és soberano, dependendo da letra da música, e vai adorando a Deus, e vai falando com Ele, e busca um novo tempo nessa área. Eu quero ler aqui para você, você não precisa abrir, eu não vou nem projetar, mas é o Salmo 115, eu não queria deixar de compartilhar com você o que ele diz, se você quiser anotar, mas ele é tão lindo que eu queria ler todo para você. Ele diz assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiem. Confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, amém? Quem teme o Senhor aí? Confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, os sacerdotes, os que temem o Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique, vocês e seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou ao homem. Os mortos não louvam ao Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio, mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Amém? Nós bendiremos ao Senhor. Então esta semana procure adorar a Deus. Escolha uma canção e vá para a presença dEle. E diga: Senhor, eu te adoro, eu me rendo aos teus pés. E a segunda coisa que eu quero falar com você é sobre um novo tempo para santificar-se, porque ela também está ligada à adoração. Eu destaquei uma frase que diz: a santificação é o processo da jornada cristã. É o nosso processo de nos tornarmos semelhantes a Jesus. Se santificar é se tornar semelhante a Jesus. Então, santificação é um processo contínuo de transformação interior. A santificação está mais voltada para as atitudes que você tem, baseada em tudo no que eu te falei agora. Quando você começa a adorar a Deus, o teu coração começa a mudar, as tuas atitudes começam a mudar, os teus hábitos começam a mudar para adorar a Deus. Isso é santificar-se, é um processo contínuo. Por isso que muitas vezes chegam pessoas na igreja e elas são novas na fé, elas são bebês e elas não sabem como que se faz as coisas. Elas começam a pedir às vezes de uma maneira errada, a fazer uma oração errada, porque não compreendem. Elas estão num processo de santificação e transformação. E um irmão mais velho vai ajudando o outro a se santificar. Muitas pessoas chegam na igreja e abrem mão de tudo o que faziam antes. São bem radicais porque não querem nada do mundo, mas com o tempo eles vão tendo entendimento da palavra. E vão entendendo o que pode, o que não pode e o que a gente não faz por temor a Deus, mesmo não tendo certeza. Mas esta santificação é o processo contínuo, por isso que nós não devemos julgar o nosso irmão, nós não devemos olhar para o irmão e falar: olha o que você está fazendo, cara, olha só, meu Deus, olha só aquela pessoa, meu Deus, você viu, isso é fofoca, você viu aquela pessoa fazendo isso, talvez ela é nova, convertida, é um bebê espiritual, vai lá, conversa com ela, em amor, para a edificação. Ajude a ela a se santificar, porque certamente eu e você também temos as nossas áreas de luta, que nós passamos por processos contínuos de transformação interior. A santificação, ela envolve renúncia do pecado e busca pela pureza dos pensamentos, pela pureza das palavras, pela pureza das ações. É uma busca, gente. Por isso que eu digo: se cair 1000 vezes, levante 1000 vezes e vá para a luta 1000 vezes. Porque é assim a vida do cristão, é lutando para permanecer de pé e fiel, no caminho certo, andando na direção dele. Deus não é o cara que olha para você quando você erra e diz assim: que feio. Não, ele olha para você e diz: vamos, meu filho,
Levante-se, queridinho, vamos andar. Papai está te ensinando, ele te pega pela mão e te diz: não temas, eu sou contigo. E ele deixa você andar. Mas envolve renúncia, envolve renovação da mente, a atualização dos padrões de vida que você tem vivido, dos nossos pensamentos, do nosso comportamento. A busca pela santidade é motivada pela adoração a Deus. Eu quero adorá-lo, eu quero agradá-lo, eu quero me aproximar dele, por isso que eu me santifico. Eu não só me santifico porque agora eu tenho um crachá escrito crente, porque crente até o diabo é. Já dizia um evangelista. Até o diabo é crente, ele crê que Deus tem todo o poder, ele sabe. Mas você é filho, você é filha. E eu e você temos que agradar o nosso Pai, porque Ele é perfeito. Então, quando eu me santifico, vou abrir aqui que fugiu tudo. Quando eu me santifico para agradar a Deus, eu estou o adorando e me tornando parecido com Ele. Quando chamam você de cristão, eles estão te chamando de um pequeno Cristo, uma imitação de Cristo. Quando eles estão te chamando de santo, falou o santinho, o que eles estão te chamando? Parecidinho com o Pai. O Pai, lá vem o santinho, opa, está te chamando de parecidinho com o Pai. Você diz: puxa, obrigado por tamanho elogio. Se você está vendo que eu sou santo de alguma maneira, estou tentando imitar o Pai. Uma das essências originais da vida é a santidade. É ser santo. Deus nos criou com isso. Santificar-se é andar obediência à palavra de Deus para sermos aquilo que Ele nos criou para sermos. É natural para nós. Lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Você prestou atenção aqui no tempo que Ele nos escolheu? Deus nos escolheu nele quando? Antes da criação do mundo. Antes desse mundo ser criado, Deus já tinha escolhido eu e você para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Faz parte daquilo que Deus colocou em nós. Ser santo não é ir para um lugar que a gente nunca foi. Ser santo é voltar para a casa do Pai. Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, a Bíblia diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? Sem santidade, ninguém verá a Deus. Quer ver Deus? Sim, seja santo. Levítico, no capítulo 20, o versículo 7 e 8, a Bíblia diz: portanto, santifiquem-se, sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus estatutos e tratem de cumpri-los. Eu sou o Senhor que os santifico. Deus vai me santificar e vai te santificar conforme nós procuramos praticar esta palavra. Sabe, eu ia, quando era criança, numa antiga igreja, onde existiam postes ídolos, aos quais eles chamavam de santos. Vamos canonizar este santo porque ele fez um milagre. Meu Deus, eu tenho 2 santos sentados aqui ao meu lado, que eu já vi Deus usar eles para fazer tantos milagres. Eu mesmo fiz algumas orações, as pessoas foram curadas, devíamos ser canonizados. Santos são aqueles que imitam o Pai, que procuram voltar para a essência do Pai. Estes são santos. Jesus chamava aqueles que o seguiam de santos. Estes são os santos. Não são pessoas perfeitas, mas Ele falou: sejam santos, pratiquem a palavra, busquem a santidade, é porque é algo possível. Jesus disse: sejam santos porque eu sou santo. Ele disse: seja perfeito porque eu sou perfeito. Talvez o perfeito não é quando você acerta tudo, mas é a atitude certa em todo o tempo. Errei, qual é a atitude certa? Buscar o caminho de volta, voltar para a casa do Pai. Isso é santidade. O que é ídolo? Errei, não quero voltar para a casa do Pai. Eu quero ficar emburrado, orgulhoso, e eu quero ser o meu Senhor.
eu vou mandar em mim, me coloco como um ídolo e começo a adorar a minha própria vontade, a minha justiça, e eu faço um ídolo de mim mesmo. Você entende? Mas isso é em vão. Josué disse, lá no capítulo 3, versículo 5 de Josué, ele ordenou o povo assim, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E deixa eu te falar, meu querido, santifique-se, porque Deus quer fazer maravilhas na tua casa. Deus está te chamando para viver um novo tempo. Então mergulhe de cabeça nesse processo de santificação da tua mente, santificação do teu corpo, santificação das tuas finanças, santificação dos teus relacionamentos, santificação do teu coração, e se render à presença de Deus e o adorá-lo, porque só Ele é digno. Você deseja viver essas maravilhas na sua vida? Santifique-se. Ande em obediência à palavra de Deus. E para nós concluirmos, eu trouxe uma coisa aqui para mostrar para vocês. Pode passar o próximo slide? Eu esqueci essa coisa bem aqui. A minha mochila. Vamos ver. Achei. Os bens. Eu trouxe para vocês aqui uma luva. A minha está bem suja porque eu estou em obras lá em casa. Não deu tempo de eu lavá-la. A gente está fazendo um monte de coisa lá, cuidando da nossa casa também, né? Eu como esposo, como marido. Eu sei que não. Como pai, eu tenho me esforçado lá para fazer algumas coisas que eu estou devendo. Aquelas listas, homens, né? Sabe aquelas listas infindáveis? Não acabam nunca de coisa para a gente fazer em casa, né? A gente tem uma lista com 10, a mulher tem uma com 50, paralela. A gente vai se esforçando para dar conta. Alguém se identifica com o que eu estou falando? É só eu que passo por isso. Glória a Deus, glória a Deus. Não para de chegar coisa. Mercado Livre, eu falo, não é que não, pode ir embora. Coisa para a gente montar, coisa. Enfim, tá aqui, a minha luva, trouxe ela suja aqui. Gente, sabe, a luva, ela tem um propósito. Eu não posso, embora ela seja para a mão, eu não posso nem colocar ela no lugar errado, botar na mão errada, né? Ela incomoda, ela causa incômodo, o dedo está no lugar errado, fica todo torto, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, com essa luva aqui, a gente pode querer usá-la nos pés, a gente vai colocar até um certo ponto, mas ela vai esticar demais, ou ela não vai servir para o propósito dela. A gente pode até colocar na cabeça para fazer algumas gracinhas, mas não é o propósito dela. Então, a gente usá-la da maneira errada é incômodo, é desagradável e pode estragá-la. Por exemplo, essa aqui também, ela está com um furinho. Eu usei ela para algumas coisas que eu não devia. Ela não foi feita, essa luva, para isso. Então ela furou, ela rasgou, e aí não era para molhar minhas mãos. E quando eu vou tirar a luva, minhas mãos já estão tudo enrugadas, por causa de um buraquinho aqui, porque eu usei também a luva errada para coisa errada. Eu quero te dizer com isso, que viver na forma que o mundo quer colocar você, longe de Deus, onde a gente não se encaixa, é desconfortável, nos machuca e a gente não cumpre os propósitos que Deus fez a gente para viver. Tem um lugar certo para você viver. Eu não vou botar a luva que vai demorar para tirar ela, meio chatinha essas luvas, né? Mas Deus, Ele quer te levar a um lugar que você vive o teu propósito, que você se encaixa direitinho, que você segue adiante naquilo que Ele tem para você. É um lugar onde nós vivemos a essência da adoração, a essência da santificação. Só que você precisa desejar de coração, buscar ardentemente a sua presença em obediência à palavra de Deus. Eu quero encerrar com o que a palavra diz em Jeremias 29, 11 e 13. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai, que não erra, que nos ama, que está sempre de braços abertos para nos receber. Esta semana, o Pai Celestial
marcou o encontro com você. Um encontro para adorar e santificar. Eu quero começar hoje com você, porque o nosso desafio para viver um novo tempo é adorar e santificar. Escolhe uma musiquinha, todo dia, coloca lá, não pensa mais em nada e fica ali só ouvindo. Eu vou exercitar com vocês isso agora, porque muitas coisas são exercícios. Eu vou tocar algumas canções aqui. Eu quero convidar você a ir para a presença do Pai, a esquecer a pessoa que está do teu lado. Se você quiser se colocar de pé, se você quiser ficar sentado, que estiver com o bebê no colo, fique à vontade. Mas simplesmente diga a Deus, eu quero exercitar isso.